Olá, bem-vindos a mais um episódio do Dr. Hubcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito sensível para a maioria dos médicos que querem viver de consultório, que é a gestão e o marketing médico. Esse episódio chega para você em parceria com a Audiosonic Aparelhos Auditivos, centro de referência em tratamento auditivo, com foco em tecnologia de ponta e compromisso com o cuidado. Muitos médicos ignoram essa necessidade de se preocupar com a gestão, com a jornada do paciente, com o marketing, seja ele online ou offline, e não percebem que essa também é uma forma de gerir o seu negócio mais ineficiente, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a gente pode atuar ali, tanto nas redes sociais quanto dentro do consultório, para gerir nossa carreira de forma que se transforme num negócio próspero e gere realmente valor para os pacientes. Isso. E para essa conversa, nós convidamos propositalmente 2 médicos que vivem realidades diferentes, mas que enfrentam problemas parecidos em determinados pontos. Temos aqui a doutora Andréa Figueiredo, médica geriatra. Muito bem-vinda, Andréa. Obrigada. E também o doutor Ulicélio Ferreira. Ele é neurocirurgião, especialista em coluna. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Pamela. Obrigado, Bárbara. A gente sabe que muitos médicos ainda têm receio de se expor nas redes sociais, né, de parecer ali um pouco picareta, etc. Mas a gente sabe que isso é tão importante hoje em dia, inclusive para a gente não abrir esse espaço para profissionais mal qualificados, mal intencionados. Andréa, você tem uma trajetória bem interessante no Instagram, já conta aí com mais de 100 mil seguidores. Me conta um pouquinho como foi essa trajetória até aqui, se isso sempre foi natural para você ou no começo era mais difícil. Fala pra gente. Comecei no digital em 2020. Inicialmente a comunicação eu fazia para paciente. O meu objetivo era trazer mais informações e também trazer o despertar para o meu consultório. E no meio do caminho eu mudei minha trajetória para a parte de ensino médico. Eu já ensinava, já era professora de uma universidade de medicina aqui em Pernambuco. E um personal meu que estava na área do marketing disse: por que você não ensina para os seus alunos? E aí, a partir de então, em 2021, eu mudei a minha rota e comecei a trazer os conteúdos para os alunos e para os médicos. Eu queria trazer esses conhecimentos da geriatria e dos cuidados paliativos que eram tão escassos no Brasil. E um dos medos que eu tinha no começo era o medo do julgamento. Porque quando você está lá na rede social, você automaticamente vai ser chamado de blogueiro. E eu não era uma pessoa tão bem comunicativa, eu era tímida no offline, tudo bem, mas em frente de uma câmera eu tinha vergonha, tinha medo de me expor, tinha medo de me julgarem. E para cumprir esse desafio, foi me expondo mesmo. Foi fazendo curso de oratória, foi me capacitando, fazendo outros cursos, foi começando e depois melhorando. Então tem uma frase que eu escutei, né, que é: o feito é melhor do que o perfeito. E eu sempre ia, e sempre baseada em evidências. As evidências eram como se fosse o meu escudo para eu poder vencer as críticas. Porque não era mais a minha opinião pessoal que estava somente ali, eu trazia as referências. E aí comecei a botar referência de artigo científico, de tudo que eu pesquisava em todo post que eu fazia. E a partir daquele momento eu fui construindo esse caminho do respeito, o caminho da referência, da autoridade. Foi pouco a pouco, com consistência e vencendo esses medos de expor, que é natural que a gente tem em relação ao marketing médico. E hoje eu vejo como um potencial que ajuda muita gente, desde o Brasil inteiro, que eu já atingi, até a América Latina também, e que a gente vê esse benefício dessas pessoas, o quanto que essas pessoas são transformadas quando a gente traz conteúdo de qualidade. Eu concordo muito com isso também, e eu gosto muito de usar esse escudo das evidências científicas. Eu acho que dá aquela sensação de tipo, não somos picaretas, então assim, não vou me vender como essas pessoas que estão aproveitando esse espaço dessa forma. Eu acho que dá uma calmaria para um médico de bom índole, né, de boa índole, para enfrentar esses julgamentos, esses olhares, né? E é até uma preocupação que a gente tinha quando a gente traz esses conteúdos não médicos aqui no podcast, é que a gente sempre tenta se cercar de médicos com uma chancela, realmente, que tenham credibilidade, que sejam pessoas bem intencionadas, bem formadas, qualificadas. E aí, eu acho que, assim, até é um disclaimer que a gente tem que fazer aqui no começo do podcast, é que tudo que a gente vai falar aqui é para um médico bom, bem formado, bem intencionado, melhorar a sua gestão da sua carreira, né? Sim, exatamente. Fugindo aí
De tudo que pode parecer picaretagem, né? É. Exatamente. Mas aí, Ulicélio, no contexto de uma especialidade de alta complexidade, quais estratégias você utiliza para passar a autoridade sem perder ali a humanização e melhorar a comunicação? Como é que é a tua jornada nas redes sociais? Conta um pouco pra gente. Eu acho que, primeiramente, assim, eu acho que esse tema é muito, muito importante, né? Muito, muito interessante. E eu acho que tem duas crenças limitantes que eu noto aqui, né? Que a gente tem que, de certo modo, ajudar aos médicos de boa qualidade, de boa índole, né? Bem formados, a quebrarem, né? Primeiro é a ingenuidade de que hoje em dia basta ser bom, né? Isso de certo modo, sem ser pejorativo, né? Sem falar de uma forma pejorativa, mas de certo modo inocente, né? O bom tem que ser vendido, o bom tem que aparecer também, né? E puxando um pouco do que a Bárbara falou, não adianta fazer marketing com um produto ruim, né? Então você só vai ser conhecido como ruim mais facilmente, né? Mais rapidamente. E a segunda crença, né, é que a gente tem na nossa mente esse preconceito, né, de quem se expõe na rede social é picareta, né? Não necessariamente quem se expõe na rede social está vendendo uma picaretagem, está vendendo um charlatanismo médico, né? Tem muita gente boa aí na rede social. Então acho que a gente tem que vencer essa barreira e eu acho que essas pessoas boas, elas têm que estar cada vez mais presentes nas redes sociais, né? Mas respondendo à pergunta de Pamela, que foi sobre a construção da autoridade numa área complexa, né? Eu lido com coluna e a principal objeção que eu tenho que quebrar quase que todo dia para os meus pacientes é o medo de se operar, é a segurança de um procedimento de coluna. Existe um mito cultural muito grande que a cirurgia de coluna é uma cirurgia que incapacita, a cirurgia de coluna é uma cirurgia que dá dor, é uma cirurgia que tem uma recuperação difícil. E esse medo, essa insegurança por parte do paciente, eu quebro essa objeção quase que todo dia. Então, basicamente, quase todas as minhas estratégias são voltadas para me comunicar de uma certa forma com o paciente, para educar, para informar, para trazer evidência científica, trazer de uma forma, né, de uma linguagem mais humanizada, de uma linguagem mais que o paciente consiga entender e para, de certo modo, também quebrar essa objeção. Eu acho que a autoridade é construída ao longo do tempo com informação, né, com posicionamento, com prova social, né? Tem coisa melhor do que prova social para construir a autoridade. Eu acho que quando eu trago um depoimento de um paciente, eu acho que isso contribui bastante. E ao longo do tempo você vai desmistificando, né? Tem muito paciente que eu recebo que vem de rede social que ele diz, comecei a te acompanhar, mas eu só vim marcar uma consulta agora, porque eu estou consumindo teu conteúdo, eu já me relaciono contigo há muito tempo. Então eu sinto isso, né, no feedback dos pacientes que chegam para mim. Massa. Legal, legal. E até puxando um pouco, assim, o que tu vinha falando, quando a gente define o nosso nicho, a gente também tem que definir ali nossa persona. Persona é uma palavra que se usa muito quando a gente vai falar de marketing, que seria basicamente com quem a gente está ali falando. E me conta como é que é a tua escolha da persona e esse nicho, ele veio naturalmente? Você pode dar alguma dica para os médicos que estão assistindo na hora de escolher realmente o nicho? Ele é obrigatório, não é? Por que que ele é bom? Essa questão da persona é muito interessante. Eu estava comentando no início aqui com Pamela que eu já queimei muito dinheiro com marketing, né? Então já fiz muito curso, já fiz muita coisa. E no começo eu achava essa questão da persona um pouco, para mim, muito engessada, né? Porque o pessoal queria que eu construísse uma persona do meu consultório. E na verdade depois, ao longo do tempo, eu descobri que eu tenho várias personas. O meu produto, a minha consulta, ela serve a várias personas diferentes. Eu vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, se você tem um restaurante e esse restaurante ele funciona de dia e de noite, à noite a sua persona vai ser aquele casal romântico que vai fazer um jantar romântico ali, né? E de dia vai ser aquele empresário que está saindo para almoçar e voltar. Então é possível você ter várias personas. E no meu caso, como cirurgião de coluna, eu tenho várias personas. Eu tenho desde o paciente idoso que sofre com dor por conta de uma doença degenerativa, que nas redes sociais eu não descobri que eu não me comunico com ele, porque esse paciente ele está fora das redes sociais, e eu acabo me comunicando com os filhos. Então eu falo, se sua mãe, se seu pai, se seu avô, se você tem aquele avô teimoso que está com dor há muito tempo, que não procura o médico, então eu tenho essa persona. Até o empresário que ele precisa voltar rápido para o trabalho, ele tem um problema de coluna e ele não quer se operar porque ele sabe que ele vai ter uma recuperação mais demorada, ele pensa que ele vai ter essa recuperação mais demorada, e aí eu me comunico com ele, trazendo as opções mais modernas, minimamente invasivas, cuja recuperação é mais rápida. Então, eu acabei que ao longo do tempo eu fui construindo várias personas para o meu negócio, mas respondendo a sua pergunta, é necessário você ter a persona do seu negócio, porque senão você não sabe com quem você está se comunicando. Para se comunicar de maneira mais clara e objetiva, até que você consiga fazer uma venda, você tem que se conectar com essa pessoa, né?
Então, você não vai vender você não vai vender uma consulta, você vai tentar entender a necessidade da outra pessoa para poder se comunicar de forma clara com ela e aí sim haver uma venda, né? Haver uma marcação de consulta, cirurgia, etc. E humanizando a comunicação, você também consegue falar de uma linguagem mais simples e mais voltada para a dor do paciente, né? A dor daquela pessoa que está lhe procurando. Mas sobre escolha de nicho, como é que foi essa escolha de coluna? A escolha de nicho, quando eu comecei a neurocirurgia, você foi da minha turma da faculdade, né? Somos amigos, você sabe. Desde o início da faculdade eu queria neurocirurgia porque eu queria algo relacionado talvez a tumor cerebral e etc. Mas aí nem tudo é perfeito, a vida vai acontecendo. Né? E ao longo da minha formação eu conheci o Dr. Geraldo, que trabalho com ele até hoje, Dr. Geraldo Sá Carneiro. E me encantei pela parte de coluna, né? Me encantei pela parte de coluna, pelos resultados, né? Pela qualidade de vida que a gente devolve àqueles pacientes, né? O poder de transformação que a gente tem na vida daqueles pacientes. Então, isso acabou me encantando e eu acabei desviando, né, a minha opção aí de subespecialidade para coluna. Hoje em dia, sou completamente realizado com o que faço. Adoro meus pacientes, adoro o que faço. Né? Adoro o consultório, né? Cirurgião gosta muito de bloco cirúrgico. Eu adoro o consultório, ver o resultado do paciente, etc. Eu adoro estar no consultório. Mas eu acho que é super importante hoje em dia um médico escolher um nicho para trabalhar com subespecialidade dentro. Eu acho que a subespecialidade. Subespecialidade, porque tem coisas que não são sub, mas assim, às vezes uma doença, eu vejo muito neurologista clínico escolhendo trabalhar mais com enxaqueca, cefaleia, etc. Sim. E se comunicando mais com aquelas pessoas. Eu acho muito importante porque você vai se especializando cada vez mais e vai conseguir entregar uma coisa mais robusta para aquele paciente, né? De certo modo, se você tem uma formação direcionada para aquela subespecialidade ali, você vai conseguir entregar mais resultado naquela área para aquele paciente. Então, além de melhorar a assistência, tem, do ponto de vista mercadológico falando, você está meio que descomoditizando a sua função, né? Medicina é uma coisa que hoje tem muita faculdade particular, né? Então, tem muita faculdade por aí, então está se formando muito médico e está tendendo a virar commodity. E o negócio de commodity é um negócio que a margem tende a zero, porque se eu tenho muita gente, naturalmente o mercado vai diminuir o preço daquelas pessoas versus custo, o lucro tende a zero no mercado de commodities. Isso é universal. Então, se você se distancia dessa comoditização da medicina, de certo modo você tem uma vantagem competitiva sua, né? É aquela questão do conhecimento específico, né? Tudo que você faz com conhecimento específico e autenticidade é muito difícil ser copiado. Né? É muito difícil copiar um subespecialista, né? É mais fácil copiar um médico. E é muito mais difícil ainda copiar um subespecialista que se posiciona com autenticidade. Porque ninguém é tão bom quanto você em ser você mesmo. Então, se você atrela a sua autenticidade ao seu conhecimento específico, né? Eu acho que essa é a bola do milhão. E você vai se tornando melhor também. Quanto mais você vai subespecializando, não sobre especialidade, mas sobre uma doença em específico, você vai estudando aquilo, vai recebendo mais paciente daquilo, vai vendo o resultado do que você estudou na prática. Gerando mais prova Isso gera não só também, né? Para as pessoas, mas para você. E você se coloca de uma forma muito mais de autoridade. Eu acho que só reforça realmente o quanto é importante você escolher algo que faz sentido, se posicionar dessa forma, né? E acho bem legal assim, isso. Principalmente quando você está posicionado num grande centro, é importante você escolher um tema, assim, um nicho, na verdade, que exista uma demanda, né? Então, assim, tem que ser uma dor de várias pessoas, um problema que você vai resolver que seja comum, né? Mas que você seja bom nisso e que você também goste de fazer, sim, né? Que vai estudar, então, né? Eu acho que é super importante pensar nesses 3 pontos quando você está escolhendo o nicho. Joia. Desculpa, Pamela, outra coisa que eu usei, tu chamasse a atenção para isso. Na época eu fiz o cálculo também, né? Tem 2.500 novos tumores cerebrais por ano no Brasil. Em coluna, 80% da população vai ter dor lombar. Então, foi também um ponto existe, que eu levei, né? Sim. Em consideração, né? O mercado era muito maior. Massa. E você, Andréa? A gente sabe que como geriatra, geralmente, o seu paciente em si não está ali nas redes te ouvindo. Geralmente é um cuidador, um familiar. Como é que você definiu o seu nicho? E como você acha que um médico pode utilizar essa ferramenta para definir um nicho? Enfim, fala um pouquinho sobre a tua experiência sobre isso. Nicho, para quem não tem muita familiaridade, a gente tá falando assim uns termos de marketing, né? Então é uma área que você vai se dedicar dentro do que você escolheu. Então eu costumo dizer que você tem que unir a sua paixão
com o mercado. Não adianta você ter uma paixão e não ter um mercado. É como, por exemplo, você vender areia no deserto. Não vai vender, né? Areia no deserto, porque vai estar todo mundo lá, o mercado tá ruim, tá escasso. E aí também não adianta somente escolher o mercado, porque não é só pelo dinheiro que a gente vai ser movido, a gente tem que ter um propósito. O dinheiro, ele é muito fraco do ponto de vista para a gente pensar num propósito de longo prazo. Então, unir a paixão junto com o mercado. E dentro da geriatria é uma área super ampla, que muita gente fica perdido, às vezes quer falar com todo mundo e não fala com ninguém. Então, o falar para todo mundo é muito ruim, porque a pessoa vai dizer, opa, não é para mim. Então, a pessoa que está te procurando, as pessoas são... Eu escutei uma vez, um tempo atrás, dizer que as pessoas são egoístas, porque elas querem saber sobre elas. E aí a pessoa vai dizer, é para mim? Se ela não entender que não é para ela, ela não vai nem chegar você, né? nesse médico. Então, quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Nicho, paixão junto com o mercado. E também, quando você vai definir, você tem que escolher qual é o seu público que você vai falar. Tem público na geriatria 80 mais, tem público idoso frágil, tem público demência, tem público que quer envelhecer bem, uma longevidade ativa, desde os 50 anos, 40 anos, quer envelhecer bem. Sim. E aí, quando você escolhe um da longevidade ativa, que eu mudei o termo, o pessoal fala envelhecimento saudável, eu prefiro chamar de longevidade ativa, porque aí você vai escolher falar com essa pessoa da longevidade ativa. E aí o público é diferente quando você fala com longevidade ativa. Sim. Aí são pessoas 40 mais, e aí você vai definindo qual vai ser o seu plano de cuidado dentro dos 40 mais. Mulheres 40 mais, que querem ter uma longevidade ativa, que tem medo de ter Alzheimer, medo de ficar dependente. Então você vai determinar quais são as dores, quais são os desejos, quais são as dúvidas dessa pessoa que você escolheu. E sempre você pode falar para essa pessoa. O formato do conteúdo você pode repetir de maneiras diferentes. E aí, quanto mais você vai ciclando dentro desse conteúdo, dentro desse nicho específico, mais as pessoas vão te percebendo como autoridade. Verdade. Porque ninguém vai procurar um generalista, eu quero procurar um especialista nesse assunto. Exato. Eu vi, fora do nicho médico, eu vi uma de automaquiagem 40 mais. Eu já sou 40 mais, né? Então, 40 mais, opa, 40 mais, porque a gente já tem algumas linhas de expressão que a gente quer disfarçar. Então, eu não vou para uma pessoa que vai fazer automaquiagem que não tem Esse cuidado. Essa esse percepção, cuidado. E isso agrega um valor também na Isso sua agrega um consulta, valor. né? E quando você se posiciona, você fala sobre a sua visão de mundo, quando você fala sobre você, no sentido do que é que você opina, quando você mostra quem você é ali, isso também traz uma conexão, traz uma autenticidade. É como José falou, a gente precisa ter essa nossa visão de mundo. A gente precisa mostrar quem a gente é, porque as pessoas se conectam com a gente. Pessoa se conecta com pessoa, né? Exatamente. E na internet eu defini... Eu defini falar com médicos, né? No consultório eu tenho um nicho de idosos frágeis, né? Minha paixão mesmo é falar cuidar desse idoso frágil. Então, minha persona do consultório é o filho, preferência é mais filha, que cuida, que ainda tem uma atividade, que tem os filhos para cuidar, então ela fica ciclando entre o pai e o cuidado com essa família. Então, Entendi. a minha persona é essa né? mulher, filha, que cuida. Então, tu não vê como uma limitação da captação de pacientes, no De caso, jeito né? nenhum. Eu Ao vejo contrário, como né? uma oportunidade da gente se tornar referência naquele assunto. E no meu Instagram, o meu público-alvo são médicos que já tenham a formação em alguma especialidade e que atendam o paciente idoso. Então, são médicos que querem se capacitar na área de geriatria e também, atualmente, eu estou construindo um nicho para consultório, para marketing, para posicionamento, uma mentoria que eu criei para poder trazer esses médicos que marketing não é errado. Eu queria ter aprendido o que Juscelio aprendeu mais cedo, porque quando eu me formei em 2014 não tinha isso. Eu fiquei quebrando cabeça para poder construir meu consultório. E hoje em dia eu vejo as pessoas muito mais rápido
tendo um resultado no consultório através desse posicionamento, através do marketing. Então foi exatamente mostrando aquilo que já fazem, né? aquilo que Não já fazem. É você maquiando a realidade, na é você verdade. ser percebido como quem você é realmente. Não é Isso. criar máscara. É. E é muito interessante. Então, eu criei essa mentoria pensando em ajudar esses médicos mesmo que vivem, que são médicos excelentes, mas que precisam ser percebidos como tal. Exato. Não é passar valor, né? E Ser ocupar o espaço valor, para né? que ele não seja ocupado pelas Eu Pelos penso muito picaretas. sobre maus isso. médicos, né? Uhum. Perfeito. Propositalmente, hoje no episódio, a gente convidou uma clínica e um cirurgião. Então, assim, para tentar desmistificar, porque eu acho que o médico tem muito dessa objeção de dizer, não, no meu nicho não funciona, na minha cidade não funciona, só na minha especialidade os pacientes não vão pagar, esse modelo de negócio não vai dar certo. Quais são as diferenças intrínsecas aí, a pergunta para os dois, que vocês enxergam na diferença entre a gestão de uma carreira clínica, de uma cirúrgica? Como que é a possibilidade de atendimento por convênio, fluxo realmente de pacientes, tanto em retorno, consultas avulsas, planos de acompanhamento? Pergunta complexa. Vocês queiram... Quer começar, Ulicélio? Com relação ao modelo de negócio do cirurgião, né? O modelo de negócio do cirurgião, existem vários modelos que funcionam, tá? O meu modelo não é o único que funciona, não, longe disso. Muita gente atende por convênio, né? Sim. Porque o custo de aquisição do cliente é barato, né? E acaba atendendo ali um grande volume de pacientes para poder indicar a cirurgia, né? E tem a taxa de conversão para os pacientes cirúrgicos. Eu escolhi um modelo de consulta particular, tá? Em que com esse modelo de consulta particular eu consigo ter um tempo maior para poder dar uma atenção adequada para o meu paciente e acabo tendo uma taxa de conversão maior, porque eu acredito que aquele paciente que ele tem um problema, que tem mais chance de ser cirúrgico, ele tem mais tendência a pagar, né? Ou aquele paciente, raciocinando inversamente, aquele paciente que não tem um problema com chance de ser cirúrgico, ele está menos tendencioso a pagar uma consulta particular, enxergar um valor naquilo, de querer resolver de fato aquele problema, né? E tem funcionado, né? Tem funcionado. Com relação a essa questão do modelo de negócio cirúrgico versus clínico, eu tenho uma liberdade relativamente maior de queimar, por exemplo, o valor da minha consulta com custo de aquisição de cliente, com marketing, com tudo, porque onde eu faturo não é aí, né? Eu faturo com a cirurgia, né? Explica um pouquinho o que é o custo de aquisição do cliente. Tá. Vamos lá, o custo de aquisição do cliente é aquele custo que efetivamente você tem para que aquele cliente chegue no seu consultório, né? A gente tem, no meu consultório, por exemplo, eu tenho uma esteira de produtos, né? O produto A chama-se consulta, né? O custo que eu tenho com marketing, com estrutura, com tudo, para que aquele cliente consiga chegar na porta do meu consultório, ser atendido e pagar aquele valor da consulta, é o custo de aquisição do cliente. Hoje em dia, está em torno aí de 50% a 60% da consulta, Olha só. eu gasto de custo de aquisição do cliente, né? E aí, por quê? Porque essa esteira de produtos, esse produto A, ele não é um produto que me gera o maior faturamento. O produto que me gera o maior faturamento é o produto cirurgia. Fora o produto cirurgia, tem o produto protocolos de acompanhamento, que aí são para os pacientes que não são cirúrgicos, ou até mesmo pacientes que são cirúrgicos e que desejam ter esse protocolo de atendimento especializado. Então, hoje eu tenho uma esteira de produtos dentro do consultório, que eu queimo praticamente o produto A com custo de operação e com custo de aquisição do cliente, de uma maneira muito confortável, porque o meu produto B e C é quem contribui mais para o meu faturamento, né? Legal. Assim, lógico, a doutora vai falar, mas eu acho que a parte do clínico, a diferença, eu acho que talvez seja nesse sentido, né? Talvez tenha a consulta do clínico importa mais, né, do que do cirurgião, né? É o serviço em si, né? É o acompanhamento o serviço clínico. em si, o valor tá ali, né? Naquela consulta, óbvio que tem protocolos de acompanhamento, tem tudo, né? Que também agrega valor aí na esteira de produtos do clínico, mas para mim é mais confortável abrir mão dessa consulta e queimar em custo de aquisição do cliente. Fala um pouquinho então, Andréa, como é que é para o clínico? Para um médico, exato, para um médico de uma forma geral, especialmente aqueles que não têm a cirurgia como o produto B, que pode se tornar o produto principal, né? Como é que é para você, no seu dia a dia, esse custo de aquisição de clientes, como é que você definiu aí seus produtos e também como você construiu o seu plano de acompanhamento, se você trabalha com isso dessa forma e como é que você traz isso para o paciente, como você propõe isso durante a consulta. Conta um pouquinho da tua experiência.
Primeiramente, falar sobre uma crença limitante que o médico tem, às vezes, é o medo de cobrar o preço de uma consulta, né? Então, a gente, às vezes, acha que o que a gente faz vem daquela crença de que medicina é sacerdócio, de que o que a gente faz, a gente tá promovendo o bem-estar, é quase que uma caridade. Só que a gente precisa pensar, quando a gente vai falar em preço, a gente precisa falar no valor que a gente tem, no valor que a gente entrega, o quanto que a gente percorreu para poder entregar, que não é só uma hora de consulta, quando a gente tem estudo, cursos que a gente faz, investimento também de tempo, de energia, de estar com secretária, de toda a estrutura que você está investindo para você entregar o melhor para aquele paciente. E o quanto que é caro esse paciente não pagar o valor da sua consulta. Porque se ele for para outro médico que não tiver a capacidade de cuidar dele, ele vai ter um custo muito alto da saúde dele. Então, a saúde é um bem que as pessoas não valorizam. As pessoas valorizam a estética, valorizam Produtos, né? os produtos, pagam Bens de caro em consumo. produtos, e a consulta médica, às vezes as pessoas não percebem o valor. Então, você se posicionar como uma pessoa que se capacitou, que estudou, que é tecnicamente excelente, que entrega uma consulta que é muito mais do que a sua hora, que você realmente entrega uma transformação para o paciente, isso tem valor. Uhum. E você precificar envolve você ver os seus custos fixos, uma análise de mercado, o quanto que você se diferencia também para poder estar lá entregando para o paciente. E não é somente a consulta. Às vezes a gente tem uma crença de que a gente está entregando ali a consulta, mas é o pós-consulta, é a mensagem que a gente recebe, é o quanto que a gente fica também buscando essa entrega, realmente a energia que a gente dedica. Às vezes até discutir com outros especialistas, eu imagino que geriatra tenha que fazer um pouco dessa missão de Essas pontes, essas né, pontes as com outras especialidades. cardiologista, com outros médicos do paciente, né? Esses diálogos com as outras especialidades, de você facilitar o caminho para o paciente. Então, assim, quando a gente fala em preço, você tem que pensar o seguinte: o paciente está precisando muito mais de mim do que eu desse dinheiro. É Uhum. verdade. Porque às vezes quando a gente fica na necessidade, porque eu tenho que pagar para pagar minhas contas, isso atrapalha Sim. a nossa crença. Então a gente não pode ter essa crença. Então eu sempre penso, essa minha hora que eu tô aqui são várias horas de dedicação. É o tempo que eu tô deixando de estar com minha família e o tempo que eu tô deixando de cuidar de mim para poder estar aqui com ele. Entregue 100% ali, né? 100%. E entregue 100% realmente, enquanto Uhum. você tiver. Então, quando você tiver com o paciente, faça valer. Faça um pós-consulta. Faça realmente um acompanhamento muito de disponibilidade. Não é de disponibilidade, é Paciente diferente tem que de cuidar, de você estar disponível o tempo Sim. todo. E médico confunde isso. Então, lidera o teu consultório. Quem vai determinar se vai ter retorno, se não vai, é você. Existe uma cultura de que toda consulta tem que gerar retorno, e do ponto de vista de normas do Código de Ética Médica ou norma jurídica, isso não é obrigatório. Então, eu tenho um formulário pré-consulta, o paciente ele já sabe que a primeira consulta tem um retorno, porque a gente entende que às vezes eu peço uns exames e tudo, mas as outras são consultas de acompanhamento. E aí, quando você lidera, e se vai ser online ou não, a consulta de retorno. Então, você precisa estar lá. Então, o paciente ele precisa dessa organização. E o paciente gosta disso. Previsibilidade também, né? Eu acho que o combinado não sai caro. Se você passa para o paciente, olha, essa é a forma que eu trabalho, eu encontrei melhores resultados assim, eu acho que eles talvez não tenham uma objeção tão grande. Com relação a plano de acompanhamento, no nosso mercado, você encontra objeção ainda por parte dos pacientes? Ou você percebe uma boa aceitação? Então, plano de acompanhamento, você precisa ter uma técnica para você poder oferecer para esse paciente. Não adianta oferecer um plano de acompanhamento que o paciente não esteja pronto para poder aderir. Sim. Então, ele tem que ter, tem que estar precisando, é aquela história, né? Ele está precisando muito mais de mim do que eu dele, do dinheiro, né? E aí você vai tá com uma dor, a gente chama de dor, que é um medo muito grande. Por exemplo, o plano de acompanhamento de uma idosa frágil, que eu acompanhei, uma paciente com demência, que estava com alteração do comportamento, que estava mudando de cuidador, que estava com dificuldade de deglutição, precisando tomar o remédio para convulsão, e a família preocupada com medo dela ter novos episódios. Então, quando eu vi a dor dessa família,
que estava mudando a vida inteira para cuidar dessa idosa, eu disse, essa família está precisando de um acompanhamento mais próximo. E aí, adianta eu fazer uma consulta avulsa? Não vai funcionar. Não vai gerar valor para eles, né? Não vai Não ter tem retorno, resultado. não tem resultado. Não vai, o comportamento não vai melhorar. E aí, quando você incluir a fono, a gente inclui a equipe multi, Eu ia né? perguntar sobre Depender isso. da necessidade do paciente. Não é um pacote de consultas. Fechado, né? Não, você tem uma estrutura que você já tem na sua cabeça e vai ver do que o paciente precisa. Eu achei muito interessante esse teu raciocínio, André, porque é justamente do jeito que eu penso. Eu vejo muito médico por aí tentando criar um serviço perfeito, um produto perfeito para fazer com que o paciente Se encaixe, né? se Ali, né? encaixe no que o médico achou. Né? A coisa tem que partir do paciente. Você tem que enxergar a dor que o seu paciente tem para poder chegar com a solução que resolva aquela dor e fazer com que o paciente enxergue aquele valor. É aquela coisa, né? Por que a Apple deu tão certo? Porque eles partiram do consumidor para depois para a tecnologia. Exato. É o mesmo É raciocínio. como se, na verdade, eu Você acho pode que criar um serviço e dizer assim, dá agora para todo mundo vai ter que engolir. Exato. Eu porque acho que sou o cara. aí acho que é o ponto, talvez, que diferencia nós médicos éticos e os médicos mais charlatões, porque eles querem pegar um plano de acompanhamento e colocar para todo mundo, abrir a boca, todo mundo vai ter que aceitar. E quando você observa, não, meu paciente, esse paciente que tem um quadro demencial, que precisa de um acompanhamento mais próximo, é para esse que eu vou vender um plano de acompanhamento, porque para essa família isso aqui é necessário. E faz sentido. E aí isso faz sentido. Daí você começa a pensar, não existe outra forma de eu entregar o resultado que ele precisa, se não for através de um plano de acompanhamento, uma consulta muito próxima, um retorno organizadinho, uma equipe multi à disposição, mensagens de acompanhamento, como é que você tá, conseguiu, e aí o remédio conseguiu oferecer. Então esse plano de acompanhamento, seja lá como você desenhou, ele fez sentido para esse movimento aí. Talvez para um outro paciente não fizesse. E aí você não vende todos os pacientes um plano de acompanhamento como se fosse um produto de uma prateleira. Tome, você Não tem é um supermercado. Não né? é, Você tem que exato. fazer que o paciente enxergue o valor e encaixar. Você é geriatra, eu tenho muito paciente idoso frágil que tem problema de coluna, que a gente vai fazer um bloqueio, uma cirurgia, uma descompressão, mas é aquele paciente que ele é sarcopênico, que ele não tem musculatura. Então não adianta simplesmente fazer a cirurgia. Então eu trabalho muito com a equipe multi, né? Então tem fisioterapia, fortalecimento, personal e tal. E fazer aquele paciente enxergar o valor, e quando ele retorna com o resultado daquilo, é muito gratificante, né? Essa coisa que você construiu tudo, fez o serviço perfeito para aquele paciente que precisava exatamente daquilo e deu certo. É uma das coisas mais gratificantes. Eu acho que esse é um ponto que eu queria trazer aqui, era sobre resultados, porque eu imagino que se você oferece só a sua consulta isoladamente, você não é capaz de ajudar tanto esse paciente, né? Mas se você oferece dentro ali daquele serviço um plano de estar reavaliando esse paciente e compartilhando o cuidado com a equipe multi, né? Eu imagino que o resultado seja muito melhor do que se o paciente for isoladamente buscando, tá? Vou lá procurar no convênio a fono, a físio, etc., que prescreveu, porque às vezes não faz parte, não tá alinhada com Você deixa o paciente solto, com a equipe, às vezes não, até falta de comunicação, ruído de comunicação mesmo, o profissional multi às vezes não tem tanto acesso, né, para se comunicar com o médico assistente desse paciente, para saber o que trabalhar, né, às vezes não é a linha de trabalho dele, então eu acho que isso deve fazer toda a diferença. E você sendo um médico muito bom, sabendo exatamente o que o paciente precisa, se você não selecionou bem esse cuidado, não adianta você saber que ele precisa de uma fisioterapia XY, de uma fono assim. Na verdade, você não vai ter o resultado e você não vai ser reconhecido pelo valor que você sabe, pelo que você estudou, pelo que você se entregou em congresso, pesquisando evidências para entregar aquele resultado. Então, aí é que entra. O que a gente precisa fazer é um modelo ser um negócio interessante, mas muito mais que isso, entregar um resultado ao paciente, que eu acho que esse é o objetivo maior. É esse o objetivo. Prova social é uma das coisas que mais vendem, né? Exato. Então é o resultado que gera mais cliente, que gera mais resultado, e você se torna ainda um médico ainda melhor, e é uma cadeia, né? E deixa a gente também satisfeito enquanto médico. Então, a gente, tanto em ver o paciente com o resultado, quanto a gente também, isso é uma das melhores presentes sensação que a gente tem enquanto médico. Então, é muito bom. Plano de acompanhamento a gente oferece para quem precisa, não é para todo mundo. A gente tem que ter uma disponibilidade. Eu sempre digo, para quem eu estou oferecendo o plano, eu sempre digo, olha, isso aqui eu não ofereço para todo mundo. Eu tenho um limite
de vagas, né? É Se físico, você né? De que tu pode prestar limite esse físico. serviço. Se você não quiser, tá tudo bem, mas eu só preciso que você me diga a sua resposta, que sim ou que não. Porque se você não aceitar, outro paciente pode ser beneficiado. Então, eu sou muito clara na comunicação. Então, não é o médico, e quem oferece é o médico. Porque É ele uma quem pergunta que eu tem ia fazer. A clareza. secretária que vende, né? Ele quem tem Da clareza mesma do que o forma, sou eu paciente quem precisa. ofereço lá no consultório. do que o É. paciente precisa e da transformação que ele vai gerar e do tempo necessário para isso. Então, o tempo de transformação é o tempo mínimo necessário que você precisa para que esse paciente ele tenha um Legal. resultado. Então, eu tenho um paciente com diabetes descompensado, precisando de insulinoterapia, que a gente faz acompanhamento. Paciente para emagrecimento, também obesidade, com lipedema, com osteoartrite. Então, idosa frágil também. Meu perfil é muito de idoso frágil, porque é o que faz o meu coração brilhar. Gosto da parte de prevenção, chega também no meu consultório. Mas o que vem para mim, assim, a minha persona principal é o idoso frágil. Legal. E entender que nichar não vai te fazer excluir os outros. Os outros vão chegar também. Sim. Só Se que você quiser, você dá continuidade, né? Porque Isso. às vezes vai chegar uma coisa que você não quer tanto, você vai colher. Pode e dá direcionar, pra- às vezes, direciona pra pra alguém. um outro Encaminhar para um colega. colega que talvez esteja mais Ótimo, nichado exato. nisso. No geral, a gente da geriatria, a gente gosta muito, pelo menos eu gosto de tudo, assim, mas só que as pessoas têm medo de nichar com medo de perder o O campo. restante. Aham. Mas não é perder o campo. É fortalecer, É né? fortalecer. É. Essa mentalidade que a gente precisa quebrar, assim, precisa ter. E o médico é muito travado, sabe? Fica sempre naquele mesmo ciclo que todo mundo faz e não investe. Eu digo, onde que você quer estar daqui a 5 anos? Qual é o seu plano A? Não posso tratar o plano A com uma energia e diferente e querer ter um resultado. E às Se eu não vezes botar a gente energia- fica meio que divergindo nossos fluxos, né? Nosso tempo para Fica milhões de dispersando. vínculos, Milhões de dispersando, coisas, que acaba sendo um Muitas desperdício, vezes né? o que eu noto é que, na maioria das vezes, as pessoas não têm uma meta, assim, né? Uma clareza, né? Essa coisa de onde você quer estar nos próximos 5 anos do planejamento estratégico, né? Sei lá, curto, médio e longo prazo. Eu atendo X por mês hoje, e ano que vem eu quero atender 2X, né? Por mês. Ou o contrário. Quais são as ações, ou o contrário, Tem que mas pôr quais bem, são as ações que eu vou ter que tomar a partir de agora para poder conseguir chegar nesses 2X? Legal. Ah, eu não sei o que fazer. Pronto, então vamos testar. É marketing, é isso, é aquilo, é aparecer na televisão, é aparecer no Auto Hub, enfim. O que é que eu vou fazer? Ah, isso deu certo, não deu. E aí você vai. Muita gente fica. Emprego aqui, emprego ali, plantão aqui, plantão ali, e fica perdido. Ah, meu consultório não dá certo. Claro, você não está focando. Uma coisa que me verdade. ajudou muito nesse sentido foi que hoje eu tenho um dia para pensar o negócio. Às vezes a gente se lota de Eu trabalho. penso 100% nisso. Se lota de trabalho. Ah, é porque eu vou atender, porque eu vou operar. O cirurgião gosta de operar. Eu vou operar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu vou ser o melhor cirurgião porque eu vou operar todo mundo. Tu não tá pensando no teu negócio. Eu vi uma frase que é assim, quem Tu não só tá- trabalha não tem tempo de ganhar Esquece dinheiro. de ganhar dinheiro. Então, Eu falei, isso é, é muito muito verdade, A porque partir você nem do dia em que eu planeja. disse assim, peraí, eu tenho que parar aqui para pensar no meu negócio. Então é nesse dia que eu me reúno com secretária semanalmente. É nesse dia que eu me reúno com o time de marketing. Eu decido quais são as copies que a gente vai fazer. A gente metrifica tudo, a gente mede o que é que está dando resultado, o que é que não dá, o que é que a gente pode modificar, o que é que a gente não pode modificar. Quando você pensa no seu negócio e cria uma estratégia para ele, aí sim, um plano bem executado, pessoas, processos e ferramentas. Você tem as pessoas certas, você tem as ferramentas corretas, os processos bem mapeados, bem estabelecidos, bem medidos, vai dar certo. É isso. E Vai dar certo. essa conversa tá tão legal, tão fluida, que já entramos na segunda pergunta que eu ia fazer agora sobre captação. A gente falou um pouco sobre nicho, sobre plano de acompanhamento, mas sobre captação. Vocês monitoram realmente de onde vêm os leads, né? Que é aquela para quem tá ouvindo, seria a procura, né? Do seu Contato, cliente. né? O contato, exato, pra gente. Médico é geralmente um paciente que manda mensagem ali pra secretária e tudo. Como é que vocês fazem esse monitoramento? Qual é a importância disso? Quer começar, Olicélio? Pode ser. Hoje eu tenho um time comercial, além do time de secretárias que faz a parte administrativa. Então, esse time comercial é responsável por receber todos os leads, né? Se a gente for em percentuais, né? Calcular só dos leads das pessoas que têm intenção de marcar consulta, ou seja, que chegam na mensagem do WhatsApp, eu tenho 90% dos leads de internet e 10% dos leads de indicação.
Mas quando a gente vai para marcação de consultas, isso vai para 60-40. Então, hoje, 40% dos meus pacientes são de internet, 60% dos meus pacientes são de indicação. Ou Pra você seja, ver a de força, indicação chega menos, mas marca mais, o né? paciente de indicação, ele chega menos, mas marca mais. Isso é um movimento natural. Muita gente tem aquela crença limitante, porque a melhor propaganda é o seu resultado. A melhor propaganda é o seu resultado. Para justificar isso, não fazer marketing. Tá, mas se eu não fizesse marketing, eu era 40% menor. É verdade. E aí, o marketing é o que eu estou pagando para ser 40% maior hoje. Outra métrica que a gente não mede também. Beleza, eu sou 60-40. Mas aqueles 40 que veio do marketing, no mês seguinte eles não podem me indicar? É verdade. Então, tem uma coisa falseada. Então, eu estou acelerando exponencialmente o crescimento com o marketing, mas é óbvio que a prova social vai ser sua maior propaganda. É óbvio que o resultado do seu paciente vai ser sua maior propaganda. Outra coisa que você faz também com o marketing, que é muito interessante com relação a essa aquisição, né, dos leads, é aquele cara que, sei lá, eu operei Bárbara, a Bárbara tem os amigos dela, que por acaso sou amigo também, tem a família dela, então ela me falaria bem de mim para 6 pessoas, para 5 pessoas ali, né? E por Falo que não mesmo, pegar viu? aquela prova social, em vez de transformar o poder que Bárbara tem de me promover em 6, amplificar isso para 100, para 200, para 300, através do marketing. Então isso também funciona muito, tá? Mas é óbvio que, assim, eu acredito, né, pelo menos pela minha experiência, que o seu consultório vai ser muito mais indicação do que 100%. Acho que é difícil ter alguém que tenha 100% de internet. Se é tiver até vindo estranho. só da internet É até estranho, estranho, porque é significa até que os pacientes não estão recorrendo ou não estão Mas desde indicando sempre, outros, né? o meu consultório foi muito mais indicação do que a internet. Legal. Mas é isso, né? Acho que é isso. Chega mais lead e marca menos. É verdade. E para Mas você, e- Andréa, como é que é essa captação de paciente? Geralmente vem? E eu queria até complementar, sobre a origem dos leads mesmo. Vocês investem em múltiplos canais, assim, internet e dentro da internet. Google, Instagram, às vezes Doctoralho, alguma plataforma assim de marcação. E o orgânico, né? E o orgânico. De parte de captação de pacientes, eu vim de um tempo que não tinha essa modernidade toda do marketing. Não sou tão velha assim, mas, como eu falei, em 2014 foi que eu implementei meu consultório, então dependia muito de indicação. E aí eu fazia o trabalho como hospitalista, né, como, evolucionista, e aí esses pacientes vinham depois da alta para o meu consultório. Hoje em dia eu vejo um potencial de marketing. O meu investimento em marketing nesse período 2021 até 2025 foi muito voltado para o público médico. Sim. Porque eu vendo cursos online para médicos e consegui construir uma boa base desse público. Tanto cursos como mentoria atualmente que eu implementei. Então, ele vinha, o público que vinha por conta disso. Meu nicho não era paciente, não era o filho do paciente, mas era o médico que me encaminhava, que lembrava de mim, porque eu estava na internet lá todo dia. Então, eu tenho essa parte Então do é enviesado, né? Foi. Não foi um marketing direcionado para paciente, mas o meu consultório cresceu indiretamente. Indiretamente você cria aquela autoridade e as pessoas até lhe encaminham, né? Encaminha, lembra, né? chama para palestra, então chama para podcast. Então, a gente recebe esse ganho como se fosse respingando, né, dentro da minha base de onde eu investi. Então, eu investia muito em lançamento. Hoje em dia, eu tenho mais de 4.000 médicos, alunos. Então, assim, é algo que foi construído para médico. E existem muitas especialidades assim, que o paciente não procura diretamente, né? Vamos dizer, um cirurgião torácico. Mas dificilmente o paciente vai sentir uma dor e vai procurar o cirurgião torácico. Ele vai para o cardiologista primeiro, que aí vai indicar. Então, é uma forma de marketing também. Eu acho que até isso você precisa metrificar e saber reinvestir. De onde tem mais potencial de chegar ao seu lead, né? Para aumentar o investimento, não perder dinheiro realmente, né? Isso. E aí lembrar, assim, a captação, ela vai vir tanto do marketing, no meu caso foi indireto, não foi direcionado para pacientes, mas veio por indicação e também por parcerias, porque se você encaminha para um colega cardiologista e você referencia a ele também vai lembrar de você. Exato. Então, não esquecer disso. Networking, né? Que é tão interessante. Uma vez eu pedi um exame para uma paciente, que era um eletrocardiograma e um eco. O cardiologista viu uma alteração, ligou para mim, eu não conhecia ele, ligou para mim, olha, queria discutir contigo, não, vamos fazer um holter, vamos. E aí eu conheci, depois eu fui olhar na rede social, ele ativo na rede social, e eu achei, assim, super interessante a forma como ele me abordou. E aí eu
conhecia e depois em um outro momento encaminhei um paciente, eu vi que ele era ético, que, enfim, perguntei aos colegas, né, sobre ele. E aí a internet está para potencializar. Verdade. Só que a maior parte dos meus pacientes são por indicação, sim. Eu recebo paciente que gosta tanto que indica. Idoso adora indicar, né? Família. E aí tudo meu é medido. Tudo meu. Eu não tinha esse hábito de medir porque eu investia muito para o público médico nos meus cursos. E o meu consultório acabava ficando como um plano B. Hoje eu entendo que os dois são plano A. Sim. É difícil, mas um alimenta o outro. Porque a minha paixão são os dois. Eu amo estar nessa parte acadêmica. Para mim me dizer assim, ó, eu estou ajudando alguém, nossa, meu coração vibra, eu me movo, eu vou e aí tudo é metrificado. Tudo mudou quando eu comecei a entender de onde vem. Acredito em vários canais também, só que é bom você começar bem feito em um, depois você vai ampliando para outros, porque você tem que encarar aquele canal como uma empresa também. Como um negócio. Não adianta deixar Não largado, adianta. ter Não conta adianta. no Instagram, TikTok, YouTube. Dia de E não cuidar de estratégia nenhum. é essencial. O turno que o Licério falou de estratégia é essencial. Tu tem que pensar para onde que vai teu negócio, tu Sim. tem que medir, Tem que dar o direcionamento. tem que dar o direcionamento, tem que Tem que estar aprender. na proa, né? Tem que estar na proa, tem que estar na direção. É verdade. Porque senão vem mar revolto. É. E se você não tiver essa direção, essa clareza para onde você vai para Você qualquer titubeia, lugar. né? E você desiste. Então, vários canais, Se frustra. Instagram, Google Meu Negócio, que é gratuito. Você pode fazer Google Meu Negócio, pode pedir avaliação do paciente. É muito legal o Google Meu Eu acho Negócio. que é uma das coisas que mais rentabiliza, assim, em relação à prova social, que você não faz muita coisa. Porque É, o a paciente, avaliação ele do- vai olhar, você não vai comprar um item e vai olhar quantas estrelinhas, se o pessoal gostou, se foi bem entregue, se chegou na hora. Prova O social é paciente tudo. ele olha, inclusive ele vai olhar, ele vai botar lá Pamela Marlete, Otorrino, opa, 5 estrelas, ai que coisa boa, então ele marca. É. Isso dá um up pra ele querer marcar. Pode ser que ele marcasse se eu não tivesse, mas se eu tenho e eu tô bem falada, tô bem indicada, isso dá ele já chega na consulta confiando no que você vai falar, ele já chega na consulta pronto para receber uma proposta de cirurgia, um diagnóstico, né? Exatamente. Eu acho que reforça a sua autoridade também. E eu gosto muito desse canal do Google, o meu negócio. Eu acho que é o começo para quem tá querendo, assim, um médico que tá aí ouvindo a gente, poxa, por onde eu começo? Senta no computador, faz o Google teu negócio, organiza, Pede a avaliação dos pacientes devagar, não tem custo, e aí você vai vendo o retorno e E uma- realmente definir aí as métricas. Uma dica de avaliação do paciente eu peço geralmente para aquele que me agradeceu, que eu verdadeiramente transformei ele. E aí eu digo, ai, que bom, fico muito feliz que você está bem. Você poderia fazer uma avaliação no meu canal, no Google, porque quem sabe outros pacientes que não me conhecem podem também se beneficiar. Então eu não peço assim, me avalia. Eu peço para Não tá lá aquele. o QR Code na saída do consultório, né? Não tá Você- não tá não. É algo mais genuíno. Eu vou e ajudo e digo, olha, você pode ir. E aí dá Avaliar. certo. Eles avaliam. Agora tem um outro ponto também nessa parte de captação de paciente. Eu fico me perguntando aquele médico que já tem uma agenda bem cheia, qual o espaço que vocês veem para ele investir em tráfego? Por exemplo, imagine um médico que atende por consultório, mas Por ele convênio. quer por convênio e ele quer migrar para um consultório particular. E aí ele investindo em tráfego, ele vai ou aumentar a quantidade de trabalho dele. Como é que vocês veem espaço para um tráfego pago num perfil em que você não tem mais disponibilidade de tempo para esse trabalho? Tá entendendo a minha pergunta? O que é que você diria aí Eu sobre acho que isso, é uma Lucélio? questão mercadológica, né? Se você tá com a agenda lotada, aumenta o preço, a agenda vai diminuir. Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão de mercado, né? Eu acho que se você, sei lá, seu limite de atendimento para você viver a vida do jeito que você gosta é 60, 70, 100 pacientes por mês, quando eu bater 100 eu vou aumentar meu preço. Naturalmente, no outro mês a agenda vai diminuir por uma questão de mercado. E aí, sim, sucessivamente. Eu acho que se Então você tem existe esse espaço trabalho... para o tráfego, mesmo que sua agenda esteja lotada. Você Eu acho vai que mesmo que sua agenda esteja Mas isso lotada, aí só funciona para quem atende para quem atende particular. particular. É sobre, assim, Sob uma lógica de convênio. Eu não atendi, nunca funciona. atendi sobre uma lógica de convênio, então eu não saberia dizer. Mas eu acho que assim, como eu penso o meu negócio, a partir do momento que eu atingir a minha meta de X por conta daqueles objetivos meus, o meu preço vai para cima e aí, naturalmente, minha agenda vai diminuir
e assim sucessivamente. Eu enxergo dessa forma. E eu tenho duas colocações a respeito disso, de agenda cheia, né? Agenda cheia é um ponto de vaidade do médico, né? Às vezes eles querem dizer, ai, minha agenda tá lotada, mas o paciente teu que tá precisando Não não conseguiu. Veja que angústia. Um paciente que está com tosse, que está com febre, que precisa da tua avaliação, você não consegue um espaço para ele. Então tem que ser uma agenda saudável, tanto para você quanto os pacientes que você acompanha. Por quê? O médico ele tem um erro de pensar que é só captar. Só que para captar paciente sai mais caro do que para você manter. O custo para você ter uma aquisição de um novo paciente é muito maior do que você manter. E se esse paciente que já é seu procura você e você não está disponível, ele vai procurar outro médico. Aí você vai ficar naquele... Investiu para captar e não conseguiu Não manter. conseguiu porque ele manter. tinha vaga. Não voltou, não teve recorrência. Aí tu vai ficar naquela torneira aberta com o ralo aberto. Sempre com furinho, Eu tenho perdendo. um Sempre espaço na minha agenda perdendo. que eu reservo para Encaixes. essas situações, esses encaixes, assim, que inclusive é hoje à tarde. Sair daqui Deixa pra um falar. horário, deixa algo disponível, Legal. o paciente está precisando, 80% de taxa de ocupação da tua sala é algo que é saudável para você encaixar aquele paciente que está precisando, sabe? Então, assim, dentro do teu negócio, você precisa ter um cálculo. Vale a pena o convênio? Vale a pena esse custo que eu estou tendo? Você precisa ter o cálculo da sua taxa de ocupação, do quanto que cada paciente você recebe, se vale a pena ou não, se o convênio está valendo a pena ou não. Se o convênio não está valendo a pena, descredencia. Porque o paciente, ele não, do convênio, às vezes ele não procura o médico, ele procura o convênio. E aí direcionam, né? Ele não procura você. Quando se faz a transição de convênio particular, perde paciente. E tá tudo bem. É direcionamento, é fazer conta. Porque médico não faz conta. E aí ficar correndo atrás do rabo, como eu digo, isso não vai levar você a lugar nenhum. Vai levar à exaustão, vai lhe levar a dizer, o convênio é ruim. Então, Desestimular com a profissão, né? pois é. Então, é isso. Em relação até à precificação, já vi, enfim, alguém falando sobre isso, que a gente tende a copiar o preço do mercado. Assim, eita, comecei agora, não sei quanto eu cobrar, deixa eu ver quanto é que meus colegas estão cobrando. Só que isso é um perigo, porque você não sabe o tempo que aquele colega passa com cada paciente, você não sabe os custos fixos dele, você não sabe o material, né? Então, assim, tudo tem que ser muito metrificado, muito calculado, para que você também não esteja perdendo dinheiro no seu trabalho, né? Que é o seu trabalho. Querendo ou não, claro, a gente tem propósito, tem vocação, tem tudo, mas precisa ser tudo calculado, né? E aí, sobre conversão, um pouquinho, eu queria falar com o Licélio. A gente tem dois conceitos diferentes, né? De conversão primária e secundária. E aí, a primária seria aquele paciente, aquele lead que vira uma consulta, e a conversão secundária seria aquele paciente que você indica a cirurgia ou indica um tratamento, que não precisa ser procedimento, né? E o paciente realmente aceita, acata, compra, né? Como é que tu metrifica isso? E como é o limiar, assim, ético para você trabalhar em cima disso, para ter melhores resultados, eu digo. Isso aí, né? Eu acho que, assim, a questão da conversão primária, eu hoje delego tudo para o time de vendas, Tá. né? Quem convence o meu lead a marcar uma consulta, hoje é o time de vendas. E aí elas têm toda uma gestão desses leads, né, dentro de um CRM, e os pontos de contato variam de acordo com a origem do lead, né, se veio do Instagram, veio do Google, veio da indicação, etc. Elas administram isso muito bem. A questão da conversão secundária, né, do produto A da consulta para a cirurgia, é basicamente uma venda que a gente faz no consultório, né? E hoje eu diria que essa taxa de conversão de A para B dos pacientes que de fato precisam da cirurgia, né? Paciente que tem indicação de cirurgia, eu diria que mais de 90% daqueles pacientes acabam escolhendo se operar comigo, né? Está no meu consultório, eu indiquei cirurgia, mais de 90% daqueles pacientes que chegam no meu consultório que são cirúrgicos, eles acabam escolhendo se operar comigo, né? Mas basicamente, eu acho que é a consulta, né? O valor que o paciente enxerga naquilo é a relação médico-paciente ali. Eu acho que o grande responsável por essa conversão secundária, digamos assim, não é uma secretária de vendas, não é alguém especialista em vendas, é a parte médica mesmo, né? A parte da relação médico-paciente. É porque dinheiro é um tema indigesto para todo mundo, e pra gente, médica, a gente fica muito sempre fechadinho ali de, meu Deus, eu vou estudar, vou fazer tudo certinho, mas isso precisa ser abordado também, né? É importante e é uma dificuldade, até falando por mim mesmo. E, Andréa,
como é que você vê a secretária nesse papel aí? Ajudando ou não na conversão, às vezes atrapalhando, né? Você tem experiência com secretária virtual, a gente recebe atualmente muitos patrocinados, né? Uma secretária que trabalha 24/7, enfim, como é que você... Um IA, você tem alguma vivência com relação a isso? Como é a tua experiência com a secretária? Ela tem sido uma ajuda nessa conversão? Ou, enfim... E quais vantagens e desvantagens da secretária virtual, né? A secretária é um tema que eu bati cabeça há algum tempo, porque eu tinha a recepcionista do meu consultório, que é um consultório que eu divido com outros médicos dentro do hospital, né, Jaime da Fonte, que é muito bom. Só que a secretária, ela não está só para poder cuidar da minha agenda. E acaba que pode não atender os meus interesses, no sentido de ver o paciente, de metrificar. Então, era uma recepcionista que não tinha esse treinamento para poder fazer essa recepção, essa abordagem dos pacientes que chegam no WhatsApp. Então, foi algo que, para mim, mudou o jogo quando eu contratei a secretária virtual. Por que eu contratei virtual? Porque lá dentro da recepção não caberia mais alguém e eu não estava podendo mandar dentro do co-work, né, dentro do hospital. Então, contratei virtual e Legal. já fui fazer uma seleção para saber do quanto de treinamento que ela tinha na hora de receber o paciente. Então, perguntei como é que ela abordava o paciente que perguntava por preço, porque eu já tenho esse conhecimento de treinamento de secretária, que você tem que ter um conhecimento também. Não Né? adianta você Não delegar adianta sem saber o que é que você quer que a pessoa faça, Sem saber né? o que é que a pessoa, né? Então, as objeções de preço, de convênio, como que você recebe o paciente. Então, eu já fiz esse filtro, já recebi a indicação de um outro colega que faz essa parte de marketing médico para consultório, recebi a indicação dele para essa secretária. E aí eu contratei essa secretária, a secretária mudou o jogo. Então, assim, meu faturamento, falar de faturamento, a quantidade de pacientes de consultório aumentou significativamente, só com um ponto. E eu conversei com uma amiga disse, Andréa, isso é investimento, não é custo para você. Delegou, né? E aí ela cuida, ela metrifica, ela vê quem tá chegando, vê quem converteu, quem marcou retorno. Eu digo para ela, olha, eu tô precisando, eu comecei uma medicação, manda mensagem para esse paciente daqui a 7 dias para fazer um follow-up. Eu ia perguntar isso sobre o pós-consulta, se vocês conseguem fazer hoje em dia. Faço. Às vezes eu delego, quando eu tô muito cheia, eu peço para ela só perguntar como tá. Quando não, eu mesmo mando. Então, a gente entra em diálogo todos os dias e eu audito o WhatsApp. Legal. Eu olho o que é que ela tá conversando. Eu digo, olha, o paciente queria consulta de manhã e eu estava atendendo só de tarde. Aí eu disse que a minha secretária Lorena, presta atenção. Se esse paciente precisar de manhã, eu arrumo um consultório de manhã e vou para ele. Vai atender. E vou atender. Porque esse meu paciente não vai deixar de ser visto. Meu paciente está precisando, eu vou atender. Isso de disponibilidade, isso é muito importante. E eu acho que é muito importante, André, a pessoa ter com a equipe que trabalha os mesmos valores. Então, você precisa definir quais são os valores que você quer ter seu consultório, sua equipe. Se você quer realmente ser uma pessoa sempre gentil, disponível, atenciosa com seus pacientes, não adianta você ter uma secretária que não seja, que vai destratar ou que realmente não tem empatia com aquele paciente que está precisando ali daquele encaixe, porque, enfim, teve uma otite no nosso caso. E aí, eu acho super importante a gente também ter pessoas ao nosso redor que também transmitem os mesmos valores que nós. Então, e precisa treinar, assim, precisa estar sempre reforçando, sempre conversando, sempre estar junto, porque não adianta você deixar... Não adianta largar de mão, né? Porque é como se fosse uma coisa sem dono, né? É como se fosse jogada. Exatamente, muda o jogo. Essa coisa do time de vendas, da secretária especialista em vendas, mudou muito meu jogo, porque inicialmente eu falei que eu rasguei muito dinheiro com marketing. Chegava o lead, a outra secretária que estava, ela não conseguia gerir aquele lead, ela não conseguia acolher da melhor forma. Talvez então, ela nem entendesse o valor naquilo que você entregava para poder passar isso para o paciente, tipo assim, né? Quanto que é a consulta? É tanto. Pois é. Atende por convênio? Isso não, bot faz. Era nesse nível. pra Então, chorar, né? o dinheiro do marketing estava indo pelo ralo. Não convertia quase nada. Esse não ponto é trágico. E um detalhe, assim, tem pesquisa científica, pesquisas de Harvard e tudo, falando
falando até o tempo de resposta da secretária, que é importante. Exatamente. Então, mais de 5 É um dinheiro bem minutos gasto, né? reduz a taxa de A conversão taxa de em conversão. 70%. Respondendo outro dia, reduz em mais de 90%. O paciente às vezes já agendou com outro nesse intervalo. Não necessariamente vai fazer 24 horas. É preciso pode ter resposta automática, mensagem de resposta. Às vezes basta. Aí é o que eu acho que é onde a IA e o bot ajudaria bastante, né? Que eu estava tentando implementar no meu consultório. É um ASDR, um cadastramento de leads, porque eu tenho muito lead que chega de noite ou no final de semana pela internet, principalmente pelo Instagram. É quando as pessoas têm tempo, né? De ficar verdade. vendo aquilo ali, de reagir àquilo ali. Então, acaba que essas pessoas são respondidas na segunda-feira. No final de semana passado teve 150 mensagens. Então, na segunda, as meninas já começam no trabalho, entende? Então, assim, às vezes um bot, um IA, Uma mensagem automática. uma mensagem automática só para cadastrar aquele lead. Qual é a sua dor? Tá certo. No horário comercial, a Rebeca vai entrar em Acho contato. que isso muda tudo. Isso muda muito. Ainda estou tentando fazer isso no consultório. O WhatsApp Business funciona bem. Você pode deixar uma mensagem automática já Deixar. para o paciente dizer o que é que ele está precisando e que vai ser atendido, Que vai ser sabe? atendido, Legal. Então, deixa a mensagem automática, o business funciona bem, você já está com o número lá, já tá organizado e precisa mesmo, para uma quantidade grande de leads que chega, de clientes, potenciais pacientes que chegam, precisa de um time. No meu caso, eu recebo de indicação, então meu foco no marketing do Instagram é diferente, mas se realmente a gente entra no caso de Ulicério, que precisa de uma demanda grande de leads que chegam, realmente um time para dar conta das essencial, né? mensagens é essencial. É verdade. São duas faces aí diferentes, né, de negócio, Legal. mas que funcionam bem. Verdade. Nossa, é muito rica a nossa conversa. Eu acho que dava para uns 10 episódios se a gente falasse cada ponto. Chame a gente de novo, né? A gente ama. Mas aí eu queria saber de vocês, primeiro agradecer a disponibilidade dos dois e saber se vocês têm alguma mensagem, alguma indicação. A gente sempre pergunta para os convidados se tem alguma curadoria mesmo, algum curso, uma mentoria, um livro ou mesmo uma mensagem para quem está escutando, os médicos que estão escutando. E aproveitem e deixem como encontrar vocês também, as suas redes, esse contato. Meu Instagram é Dr. Ulicélio Ferreira. Só tem ele. Só tem eu. Podia ser só Ulicélio. Eu acho que a mensagem é... Façam o seu, né? Eu acho que se eu for fazer uma retrospectiva assim, de quando eu me formei, das pessoas que eu conversei, porque eu acho que quando a gente se forma com muitas angústias, né? A gente não aprende quase nada disso na faculdade. E aí você começa a conversar com as pessoas que você conhece, seus professores e etc. E você escuta de tudo e a maioria das coisas é desestimulante, porque, assim, não procure conversar com pessoas que não fizeram aquilo que você está pensando em fazer, né? Não procure conversar com pessoas que, de repente, não foram para aquele lugar para onde você está querendo ir, né? Procure pessoas, ou que você não admira, procure pessoas que estão naquele lugar onde você quer chegar, que fazem aquilo que você quer saber se dá certo, para poder essas pessoas lhe dizerem se dá certo ou não, né? Porque às vezes você vai conversar, vou conversar sobre marketing com uma pessoa que não faz marketing. Ele vai dizer, poxa, isso não funciona. Você vai se desestimular, entendeu? Então, se a sua ideia é agregar isso na sua profissão, montar um negócio, o seu consultório particular, vá atrás de alguém que tem um consultório particular bem sucedido. Eu acho que esse é o caminho mais fácil, né? E o caminho mais curto para você conseguir iniciar ali aquela coisa, né? Aprender com alguém que já fez aquilo que você quer fazer, né? Legal. E você, Andréa? Tantas mensagens, mas vou pensar em uma para as pessoas refletirem, né? Então, pensar qual é o seu plano A. Então, qual é o seu plano A? Invista energia nisso. Porque não adianta você dispersar energia em todas as outras coisas e você dizer, meu consultório não funciona. Então, por que não está funcionando? Porque você realmente não está se dedicando para isso. Então, a partir do momento que você dedica energia e que você vai buscar parceiros, pessoas que construíram essa jornada para poder te ajudar, isso vai mudar a tua vida. Então, eu penso assim, a atividade-chave para mim é consultório. E nessa atividade-chave, eu tenho que estar disponível para o meu paciente. Eu não interessa se eu estou cansada, se meu filho está doente, se aconteceu alguma coisa, se eu não estou bem na energia, eu tenho que estar lá entregando mesmo para o paciente. Então, eu sempre penso, qual é a minha atividade-chave? O que é que muda o ponteiro da minha vida, da minha carreira? A atividade-chave é o ponteiro da tua carreira. Onde você quer estar? Onde que você vai dedicar a sua energia? Então, nessa que muda o ponteiro, tu não pode estar mais ou menos. Tu tem que dedicar a tua energia. Então, eu penso isso. Incrível. Plano A.
Ah, se não for, tá tudo bem. Cada um vai escolher o que quer Ninguém para a não é sua obrigado vida. todo mundo viver de consultório, né? Quebrando crença dos médicos, tem um livro que acho que muita gente conhece, que é Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro bom de se ler, que é de mentalidade, que às vezes a gente tem medo de falar do nosso valor, do nosso preço. Não é que a gente vai... A gente é uma venda, uma consulta é uma venda. Então, a gente falar sobre isso, quanto mais a gente fala, mais a gente vai quebrando essa crença. Porque isso é merecimento. Isso é ter dignidade. Então, por que que você não merece isso? Por que que você não pode ter essa dignidade? É verdade. Então, é isso. Você lutou tanto, você estudou tanto, você faz tanto, por que não? Então, Segredos da Mente Milionária. E por último, só porque eu vou fazer um podcast também, vai ser lançado em breve, um podcast. A gente já vai começar as gravações na semana que vem. Se chama Na ProaCast. E aí eu vou falar sobre esses conhecimentos de marketing, de consultório, de posicionamento, coisas que o médico precisa aprender, comunicação, além da medicina, para assim conseguir ter uma carreira que quer, a carreira próspera que deseja, né? Não é milagre, não é do dia para a noite, é uma construção. Entender que tudo isso é longo prazo, mas que precisa ter a energia onde a gente quer chegar. Joia. Poxa, foi Perfeito. muito bom mesmo. Muito obrigada pela troca, pelo enriquecimento aqui no conteúdo do nosso podcast. Estaremos lá também acompanhando na Proa. E se você nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Não esquece de seguir nossas redes, se inscrever no YouTube. Isso reforça muito pra gente, né? A energia que a gente tem entregue aqui nesse projeto nos ajuda bastante. E se você se interessa por conteúdos como esse, ou conteúdos médicos e que envolvem a carreira médica de uma forma geral, acompanha o Ota Hub.